paz do Senhor. Amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, que é digno de glória. Amém. Você está bem? Dá para respirar depois do dia cansativo? Que bom. É muito gostoso quando nós temos a oportunidade de, depois de um dia tão trabalhoso, podemos nos reunirmos e adorar o Senhor. Podemos nos envolver no plano espiritual do Senhor, manifestar esse lugar que o Senhor tem para nós. Isso é muito, muito bom. E eu quero ainda, prometo que eu não vou demorar, tá bom? Vai ser rápido, muito rápido. Vou dizer amém e vou descer. Não, tô brincando, calma. Mas vou ser rápido, pretendo ser breve, amém? Quero compartilhar com você, não fugindo do que nos está proposto nas quintas-feiras, que é um tema muito legal, irmãos. Volto a dizer isso. É muito legal, aprendendo com. Isso é muito bom. Tem uma direção para nós olharmos. Amém? Nós não entramos em um lugar e ficamos tentando descobrir o que está acontecendo. Tem uma direção. E isso é intencional. E tudo que é intencional diante de Deus tem grandes respostas espirituais. Amém? E eu quero propor nessa noite que nós aprendamos com Davi. Amém? Só que tem um subtema, que é o perfeito hospedeiro da presença. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre a presença de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Versículo de número 11, 12 e 13. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 11, 12 e 13. Amém? Diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você algo que tem chamado muito a minha atenção nesses dias. Muito, 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 muito. Eu não sei se você gosta, mas eu sou apaixonadaço por livro. E eu tive a graça, a alegria. Não quer me ver feliz? Não me leve para este lugar. Não adianta você me levar para o shopping, não adianta você me levar para o playground, não adianta você me levar para lugar nenhum. Agora me leva para uma livraria, cara. Alegria pura, irmão. O tempo acaba para mim, o relógio não existe mais. E esses dias eu tive o prazer de entrar em uma livraria. E eu estava caçando algo para ler, irmão. Já viu isso? E caça e lê, e é muita coisa. E eu encontrei um livro muito legal. E comecei a ler esse livro. E aquilo foi enchendo meu coração. E eu quero compartilhar com você sobre aquilo que Deus também tem movido dentro de mim. Que não é diferente do que Deus tem movido nessa casa, amém? Eu acredito que Deus está nos preparando
para coisas muito mais profundas. É isso que eu acredito. Eu vou acordar amanhã com a ideia de que amanhã eu vou estar mais perto do lugar mais fundo que Deus quer que eu chegue. Entende isso? Então eu não vou acordar amanhã com a intenção de ganhar, ou ter, ou alcançar. Eu vou acordar amanhã com a ideia de que Deus está me levando cada vez mais perto do seu propósito. Entende isso? Você não pode acordar aleatório. Você não pode despertar aleatório. Você precisa entender o que Deus está fazendo no nosso meio. Não adianta você vir para o domingo, não adianta você vir no domingo ou na quinta-feira para um lugar como esse e receber uma palavra tal qual é dispersa do altar para a sua vida e não entender ou não procurar entender que isso é intencional de Deus para você. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: Deus nunca joga conversa fora. Nunca joga conversa fora. Às vezes você entra num culto como esse e você fala: nossa, o culto hoje foi top, eu me arrepiei, eu chorei. Mas se você perguntar para ele, fala assim: mas foi top por quê? O que Deus falou com você? Fala: cara, a palavra estava top, mas fala algo específico para mim. Tudo. Não, tudo não, fala algo específico. Cara, não dá não. É porque ele não prestou atenção no que Deus estava falando com ele. Não é que Deus fala personalizado, é que Deus fala com a gente e algo sempre vai nos levar mais perto do que Deus quer. Ô, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus faz é intencional. Consegue entender isso? Tudo que Deus faz é intencional. Tropecei, quebrei o pé, intencional. Ah, mas isso aí não dá para aceitar. Calma, Deus não está falando para você aceitar. Deus está falando que Ele está fazendo o que Ele bem entende, está sob o controle dEle. Está tudo bem você não aceitar, você ainda é um ser humano racional e Ele entende, porque quem fez você foi Ele. Entende isso? Ele não está exigindo que você aceite, Ele está exigindo que você fique em silêncio. E por mais que você não aceite, você deixe Ele fazer aquilo que Ele quer realizar. Entende isso? Deus é intencional. E a palavra vai nos falar, querido, que Davi, em determinado período, Davi, quando ele foi consagrado ao Senhor, ungido ao Senhor, logo quando ele era menino, Deus olhou para Davi e Ele encontrou em Davi algumas virtudes que outras pessoas não conseguiram enxergar. Ele entendeu em Davi aquilo que Davi tinha guardado dentro do seu interior. Então Deus ordena que Davi seja consagrado, separado. Mas há uma grande controvérsia. Qual é? Deus consagra Davi a rei, mas tem um rei vigente no período. Como pode Deus consagrar um rei sem destronar um reino? Era profético. E ainda que fosse atingível, alcançável e palpável, precisava de todo um processo para chegar até onde Deus queria. E Deus começa consagrando Davi. Mas porque Deus tinha enxergado em Davi alguma coisa específica. Deixa eu te falar uma coisa. Êxodo capítulo de número 19, versículo de número 5. Vai falar que quando Deus separa alguém, Ele tem essa pessoa, essa nação e esse povo como povo peculiar. Você é uma nação escolhida minha. Você é peculiar. Sabe quando alguém é estranho, irmãos? Alguém é estranho. E quando você não quer ofender ele, alguém fala assim: o que você acha de fulano? Você fala assim: peculiar. Mas por que ele é peculiar? Porque ele é ímpar. Porque ele é especial. Porque tem algo nele que ele não se compara nem se equipara ao normal. Então Deus, quando olha para mim e para você, ele diz assim: meu. Se alguém perguntar para ele sobre o que ele acha de você e de mim, ele vai falar assim:
é meu escolhido peculiar. Porque Deus não espera que eu e você nos movamos na normalidade, ainda que nós estejamos no fluxo da normalidade. Eu não sei se você já viu uma série chamada The Chosen. A abertura do The Chosen, eu não passo aquela abertura. Eu fico olhando, por quê? Porque os peixes estão na normalidade, mas em determinado ponto, um sai da normalidade e vai contra o fluxo da coisa. E eu falo, cara, esse evangelho, pode parar por aí, a abertura já disse tudo para mim, eu não quero ver mais nada. Porque eu entendi ali o que é ser peculiar. E às vezes ser peculiar vai exigir algumas coisas de nós. E está tudo bem, irmãos. Nós não precisamos ficar alarmados porque somos peculiares. Porque decidimos andar contra o fluxo da normalidade. Deus olhou para Davi e ele entendeu isso. Consagra Davi a rei. Davi é consagrado rei. Demora um período, alguns anos, alguns pequenos anos até Davi se tornar de fato rei. Mas quando ele se torna de fato rei, Davi entendeu que Deus, em Deus, ele podia ser peculiar. Agora perceba que quando Deus consagra Davi, separa Davi, coloca Davi em um lugar, nesse período já existia sacerdotes e profetas, mas nenhum deles vai ou está no lugar que Davi está. Percebe isso? Davi entendeu que Deus tinha algo para dar, e que só dava para extrair, se realmente ele fosse um verdadeiro ser peculiar. Então, quando eu olho para toda essa história de Davi, eu percebo que Davi foi e ainda continua sendo, através das suas atitudes, alguém que responde às expectativas de Deus. Pastor, Deus tem expectativas? Dizem os teólogos de plantão que Deus, ele não tem expectativa porque ele não pode ter emoções. Pastor, mas está na Bíblia várias manifestações de emoções. Também concordo com você. Se não existe, Deus usa essa linguagem para nos provar, para nos fazer entender a forma com que Ele quer que nós entendamos. E eu posso te falar que Deus tinha uma necessidade. E essa necessidade era de alguém que respondesse à altura aquilo que Ele queria. Sabe qual é a expectativa de Deus em mim e em você? É que nós respondamos à altura do que Ele espera. Mas o nível de Deus é muito alto, pastor. Calma. Davi também não tinha essa altura toda. Mas Davi tinha algo que conseguia levá-lo muito mais alto de todas essas alturas. Quer o seu inteirinho, quer o seu corá. E sabe o que aconteceu? Davi, ele conseguiu encontrar uma presença absurda, que era a presença de Deus. Sabe o que acontece agora? Davi rei, Davi comandando, controlando, e um desejo absurdo de adorar a Deus. A palavra fala, querido, que depois de tantos anos, Davi tenta pegar a arca que está lá na casa de alguém, para trazer para dentro de Jerusalém. E Davi está tão afoito que ele não para analisar algumas coisas. A Bíblia fala que os sacerdotes preparam um carro novo de boi. Já começou errado. Coloca a arca em cima desse carro e dá-lhe cortejo para Jerusalém. Só que a Bíblia fala, querido, que ele tropeça. Os bois tropeçam, a carroça desequilibra. Alguém toca na arca para tentar segurá-la e ele morre. Davi se entristece. Mas a arca não volta para a casa da onde estava. A arca vai rumo a uma casa, a casa de Obed-Edom. E Davi, sem entender nada, preocupado, desejoso, porque ele queria a presença mais perto dele. A Bíblia fala, querido, que Davi então prepara, consulta os profetas, prepara algo novo.
E agora Davi de novo traz em cortejo a arca do Senhor. E é aqui que eu quero começar a falar. A Bíblia fala, querido, que Davi encontrou uma presença, e que quando, ou no momento, ou durante o cortejo da segunda tentativa, que ele está levando a arca para onde ele desejava levar, a Bíblia fala que Davi, ele adorava a Deus diante da arca. De que forma, pastor? Da forma mais exposta possível. E Davi está lá, aonde Davi dançava, ou enquanto Davi dançava na frente da arca, a Bíblia fala que a arca vinha atrás da apresentação de Davi. Então Davi andava na frente da arca e a arca seguia Davi. Então Davi adorava na frente da arca e a presença de Deus seguia Davi. Você não entendeu? Peraí que eu vou te explicar. Sabe de uma coisa, querido? Quando a gente entende o que nós encontramos, nós vamos adorando em direção a um lugar, ao nosso destino, ao nosso propósito, e a presença de Deus vem confirmando os nossos passos. Davi entendeu tudo. Davi falou: é isso. Então ele não se prendeu, ele não se limitou. O que Davi entendeu é que quanto mais se lança, quanto mais se entrega diante de Deus, mais a presença fica próximo dele. E ele falou: eu não posso parar de adorar, eu não posso parar de desejar essa presença dentro de mim. Era tão forte o desejo de Davi por essa presença que ele disse: Senhor, tire isso tudo, mas não tires de mim o teu. Sabe o que está faltando, querido? É nós entendermos que Deus, Ele, desculpa da continuação dessa frase que talvez possa não lhe agradar, que Deus tem uma necessidade. E qual é a necessidade? A necessidade de nós respondermos a essa presença. Davi falou: ei, tira o dinheiro, tira o ouro, tira o carro, tira a casa, tira tudo que tu quiser, só não tire de mim o teu esse. Davi se tornou um dos mais, se não perfeito, mais próximos da perfeição, o recipiente mais próximo da perfeição que pôde conter a presença. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, eu posso dizer com toda clareza que Deus está com os seus olhos de chamas de fogo, observando a terra, para encontrar alguém que responda a essa expectativa. Sabe qual é a sensação que eu carrego? É que cada vez mais, quando eu abro os meus olhos, eu chego mais perto desta realidade. E eu não sei o que te move, eu não sei o que te inspira, eu não sei o que você precisa para também ter esta sensação, ou desejar isso dentro de você. Mas eu quero te dizer, querido, que se você está caminhando, olhando para outras coisas, se não há presença de Deus, nós precisamos rever os nossos caminhos. Davi vai, e ele dança, irmão, dança como nunca antes dançou. E não era só a dança de Davi, não era só a adoração, não era o sacrifício que Davi fazia, que era extravagante, era a forma com que ele estava vestido, de forma exposta. E ele não está nem aí. Só me ensina que quando eu vou me relacionar com a presença, eu preciso estar de forma clara, transparente, visível.
Eu não sei o que você deseja, mas eu quero te pedir no nome de Cristo. Entenda isso. Se você desejar a presença, nada mais vai lhe faltar. Nada mais vai lhe faltar. Tem um salmo que diz assim: o Senhor é o meu paz, e eu não tenho falta de coisa alguma. No original diz assim: Adonai é o meu Senhor, e de coisa alguma eu tenho falta. Ah, pastor, mas o que muda? Muda tudo. Porque se eu tiver Jesus no centro da minha vida, se eu tiver Ele com a tua presença em mim, eu não tenho falta de coisa nenhuma. E sabe de uma coisa? Quando isso acontece, Ele se torna suficiente para mim. Paulo entendeu tanto isso que ele dizia: Senhor, eu sei ter muito, eu sei não ter nada, eu sei estar de pé, eu sei estar caído, eu sei e não sei, eu sei ter e sei não ter. E outra coisa, eu posso todas as coisas, porque a minha força não vem de A, não vem de B, não vem de C, a minha força vem do Senhor, a fonte da minha existência. Ele entendeu isso, ele falou: a presença é tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso é a presença. Só que a Bíblia vai falar, querido, que enquanto Davi, ele tomou aquela responsabilidade para si. Quando Davi, ele se comprometeu com isso, Davi não estava só falando: eu sou feliz com o que acontece. Ele estava falando: eu sou feliz com o que vai acontecer. É profético isso aqui. Porque quando nós entendemos que o nosso comprometimento com a presença for real e é forte e é palpável, nós podemos entender que tudo o que vai além disso é permissivo de Deus. E Davi está lá, irmãos, na pegada, adorando, dançando, saltando, pulando, e a arca atrás, irmãos. Quando ele entra dentro de Jerusalém, a Bíblia vai falar que tinha alguém na janela do palácio. E dentro do palácio, pela janela, alguém olhou e falou assim: Sabe por quê? Porque toda vez que você conseguir encontrar a presença de Deus e honrar mais a presença do que qualquer outra coisa, sempre vai ter Mical. Sempre vai ter Mical olhando na janela. Ah, mas Mical é o do mal, é o inimigo. Não, Mical não é o inimigo. Mical só estava dando aquilo que ela tinha, irmão. Mical era filha de Saul. E uma coisa que ficou marcada na história de Saul é que Saul desobedeceu a Deus. Em outras palavras, Davi, ele não tinha o que Saul tinha, mas Saul nunca conseguiu alcançar o que Davi conseguiu alcançar. E ela, filha dele, só estava dando aquilo que carregava. Sabe de uma coisa? Posso te falar uma coisa? Às vezes as pessoas não são maus. Às vezes as pessoas, elas não querem te machucar. Às vezes as pessoas, elas não querem te maltratar. As pessoas só estão dando aquilo que elas têm. E Mical está lá, ó. Está passando vergonha, Davi. Ai, meu Deus. E tem uma coisa muito legal aqui, irmãos. Que enquanto Davi estava protegendo a presença, conservando a presença, Mical queria proteger o trono. Isso aqui é muito maluco isso aqui. A gente estava numa célula, foi ontem, e isso aqui foi falado. Enquanto Mical estava protegendo o trono, porque o coração estava no trono, Davi estava protegendo e conservando a presença.
Posso te falar uma coisa? Está na hora da gente entender o que é trono e o que é presença. A gente mistura muitas coisas. E às vezes a gente luta para defender uma coisa, mas se nós olharmos bem de pertinho, não é a presença, é o trono. Ah, mas eu tenho que fazer, será? Está protegendo a coisa certa? A Bíblia fala no versículo número 20, do capítulo 6. Oh, meu Deus. Versículo 20, do capítulo 6, de 2 Samuel. Diz assim: quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Versículo 21, mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor. Eu fiz isso diante do... Olha de novo para o teu irmão, vai. Olha para ele e fala assim, ó. Se preocupa mais com o período que você usa para estar na presença do Senhor. Porque quando Mical foi lá reclamar, sabe o que acontece, Asaf? Mical foi reclamar com Davi, mas Davi volta para ele e fala assim: você não vai me incomodar porque eu estava na Nós precisamos entender quais são as ferramentas para conservar a presença. Porque se a presença estiver conservada, nada mais nos incomoda, nada mais tira a nossa paz, nada mais nos desequilibra, nada mais nos afasta de Deus. Os nossos olhos precisam estar na presença. Mas o que vão dizer de mim? Deixa de se preocupar um pouco com a sua reputação e se preocupe em conservar a presença. Ah, mas vão dizer que eu estou ficando louco. Quem está na presença não se preocupa com quem ou o que vão estar falando. A presença é muito mais importante. A presença é muito mais importante. Aí você fala assim: não, eu acho que Mical só tinha no tempo de Davi. Tinha não, irmãos. Jesus está numa reunião, alguém vem com um vaso de um nado puro e lança nos pés de Jesus a adoração, preocupado com a presença. Alguém atrás fala assim: mas por que nós não vendemos esse negócio? Oh, Mical, sempre tem um lugar, sempre tem em qualquer lugar. Mas Jesus fala assim: ei, ela vai ser lembrada por um bom tempo. Deixe ela, porque o que ela está fazendo só entende quem gosta e quem quer conservar a Ah, mas dá tudo, mas doa tudo, mas não tem tempo mais para nada, mas não faz coisa nenhuma. Ei, quem está na presença não se preocupa com nada disso. Foi o que Davi fez. Ele continua. Ele diz assim, versículo 22: eu me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios. Peraí, eu vou usar essa versão de novo. Peraí. Eu me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus. Tem um segredo aqui, irmãos. Davi vem e fala assim: os olhos que eu preciso me preocupar são com os meus. Aí você fala: como assim, pastor? Porque só eu sei como de fato eu estou. E
quando eu não assumo isso diante de Deus, eu não consigo encontrar a presença. Sabe aquela pessoa que não está bem, mas ela não tem coragem de virar para o lado para o irmão e falar: mano, eu estou mal, tu consegue me segurar? Mas ela está aqui no domingo, ela está aqui na quinta, ela está nos eventos, ela está nas coisas, mas ela não está bem. Mas ela não consegue olhar para a pessoa e falar assim: cara, me ajuda, me socorre, me pega no colo. Ela não consegue fazer isso. Ela sabe que não está bem, mas aparentemente ela demonstra estar bem. Ela sabe que ela está praticando coisas erradas, que ela não consegue alcançar a presença de Deus, que ela não consegue manifestar essa presença e proteger essa presença, mas ainda assim ela continua tentando para demonstrar a outros olhos que ela está bem. Esse pastor é meio chato, né? Mas olha para o seu irmão e fala assim: cara, se tiver que contar com alguém, conta comigo, cara. Aprende a olhar no olho do teu irmão e ver se ele está bem. Às vezes te falta, te escapa pelos dedos, mas você insiste em querer conservar a presença, mas te escapa aos olhos alguém que não está bem. Ei, entenda isso. Quem encontrou a presença, ele consegue envolver e inspirar quem está ao seu redor. Mas primeiro, os olhos que ele se preocupa são os seus. Ele fala: Senhor, eu vou me humilhar muito mais. Eu vou me tornar muito mais desprezível. Cara, isso aqui é muito legal. Na versão NVI ele diz assim: e eu me rebaixarei muito mais ainda. Talvez se eu tivesse um papo com Davi, agora eu estava olhando para o olho dele e falando: mas por que tu ia se rebaixar mais? Porque quanto mais eu me coloco neste lugar, mais eu consigo agradar ao Senhor. Irmãos, eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de alguém que, segundo a palavra, é segundo o coração de Deus. Eu estou falando de alguém que, segundo a Bíblia, Deus tinha a aprovação das suas atitudes. Aí você fala assim: mas ele pecou. Sim, ele pecou, mas não é a ausência do pecado que te torna segundo o coração de Deus. O que te torna segundo o coração de Deus é o teu interior, é o teu coração, é a verdade manifesta nas tuas atitudes. Não adianta só falar amém, vamos juntos. Para onde? Revela a sua intenção no coração primeiro para nós irmos juntos. Vamos nos aliançar? Vamos. Mas primeiro eu preciso saber o que está escrito na sua aliança. Vamos juntos. Mas até onde eu posso me abrir para você me influenciar? Oh, meu Deus. Oh, Senhor, isso aqui não estava no script. Onde reclama, Zaf? Não tem onde reclamar, né, Zaf? Oh, Senhor. Mas carregar a presença, irmãos. Olha, tem uma segunda pregadora aqui. Amém. Eu creio. Carregar a presença tem um propósito, amém? Tem um propósito. 1 Pedro, capítulo de número 2. A palavra fala que o Senhor nos escolhe. Pode abrir, pode abrir. Vou ler. Não tem aqui não. Vai pôr? Então põe aí. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha que coisa, irmãos. Mas sois geração sacerdócio uau! A nação santa, o povo
adquirido. Para quê? Para quê? Porque vamos fazer festa, nós somos eleitos, né? Vamos fazer festa, nós somos o povo adquirido. Vamos fazer festa, nós somos a geração de Deus. Mas a gente tem um propósito: anunciar as virtudes. Anunciar as virtudes. Ah não, eu quero que você fale bem alto isso aqui, irmão. Anunciar as virtudes. Mas são as minhas, as tuas virtudes? Anunciar as virtudes daquele que... João Batista deve ter inspirado Pedro para falar isso aqui, porque ele fala assim: ei, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Aí alguém vem e escreve assim: ele me escolheu para pregar, mas não são as minhas virtudes. Para apresentar, não são as minhas virtudes. Para apresentar as virtudes daquele que me escolheu. Oh meu Deus. Se eu pudesse definir o que é evangelho, eu diria amor. Mas amor é alguém, não é só um sentimento. E é sobre essa pessoa que a Bíblia está falando que nós devemos anunciar as virtudes. Em outras palavras, querido, a gente desaparece quando as virtudes aparecem. Quando a gente começa a anunciar as virtudes, nós vamos desaparecer. Então, quanto mais eu protejo e conservo a presença, mais eu consigo manifestar virtudes. Mas não são para minha glória, é para a manifestação da glória eterna e soberana de Cristo. Toda vez que eu faço por alguém sem esperar nada em troca, de boa intenção e com coração infalível em Deus, eu não estou anunciando que eu sou bom. Eu estou anunciando que o que o meu Pai me deu, também deu para outros filhos. E essa é a virtude de quem te chamou. Uma vez eu estava conversando com alguém, já vou encerrar, e ele já estava numa situação muito complicada, muito ruim. Ele disse assim: eu não sei o que aconteceu comigo. Eu falei: por quê? Eu não sei como eu cheguei nessa situação. Mas por que você tem esse pensamento? Perguntei para ele. Ele disse assim: eu fazia tudo certo. Eu levava comida para os mendigos. Eu juntava coisas e levava para quem tinha necessidade. Irmão, o Espírito Santo, ele não erra. Não erra, não erra, não erra, não erra. O Espírito Santo veio e falou assim: pergunta para ele se ele fazia porque ele queria ajudar ou porque queria se aparecer. Eu falei assim: mas ele está quebrado, eu vou perguntar isso para ele, eu vou quebrar ele mais. O Espírito falou assim: não, ele está pronto para ouvir. Eu falei: filho, mas quando você fazia isso, você fazia porque queria ajudar ou porque queria se aparecer? Ele baixou a cabeça e as lágrimas rolou. Ele falou: eu queria me aparecer porque eu batia no peito e falava: eu ajudo as pessoas. Então não é sobre ajudar, é sobre manifestar as virtudes. Eu não vou nem falar sobre virtude, vamos lá. Segundo, quando eu encontro a presença, quando eu conservo a presença dentro do propósito, é para quê? Para que eu venha manifestar a vontade profética de Deus. Entende isso? Eu, você, nós somos igreja, amém? Quando estamos bem ajustados. Quando não estamos para chegar lá. Somos igreja. E como igreja nós precisamos manifestar algumas autoridades. Então todas as palavras proféticas, todo o campo profético, ele vai ter como instrumento a minha vida e a sua vida. Então
Então nós somos instrumentos da manifestação profética de Deus. Mas para isso eu preciso aprender a conservar a presença. Quanto mais eu conservo a presença, mais eu consigo movimentar isso. Quer ver só uma coisa? A presença, quando ela vem, e eu vou ler o último, Isaías 54, versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler o último. Olha o que a presença faz, irmãos. 54, versículo 1, 2 e 3. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegria. Canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam, não os impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Versículo 3. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aí você olha para mim e fala assim, mas o que tu quer dizer com isso? Volta para o versículo 1. Canta alegremente, ó. Você está entendendo que Deus vem para Esther e fala assim, pode começar a cantar, dançar, pular, por algo que você ainda não tem, mas você vai ter. Você entende isso aqui? Mas por que Deus está fazendo isso? Porque a presença manifestou o campo profético. E Ele está virando para alguém que nunca teve filho e diz assim, ó, pode começar a se alegrar. Você nunca teve dor de parto, mas pode começar a cantar por algo que você ainda não alcançou. Percebe isso? Ah, mas eu vou fazer alguma coisa para manifestar o profético. Você não tem que fazer nada. Você tem só que obedecer. Você é um instrumento que precisa usar uma ferramenta, a obedecer. Você é um instrumento que precisa usar uma ferramenta, é a obedecer. É a obediência. Então se Deus virou para nós e falou assim, comece a cantar, porque haverá um avivamento. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? É cantar. É cantar, irmão. Mano, pula. Sei lá, salta. Sai da cadeira, irmão. Sei lá o que você vai fazer, sabe? Mas ó, começa a se alegrar de um jeito como nunca se alegrou. Se tu adorava só com a mãozinha assim, querido, joga ela mais um pouquinho para cima e aumenta o nível da adoração. Aumenta o nível da adoração, aumenta o nível. Porque o Senhor está dizendo que virá sobre você uma chuva de avivamento e que a presença fará isso. Oh, Pai. Ai, 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 ai. Espera aí, me dá 5 segundos. Me dá 5 segundos, senão eu vou passar vergonha aqui, porque senão eu não vou segurar. Meu Deus. Fica de pé, fica de pé. Ai, Jesus. Oh, Pai. Sabe de uma coisa, querido? Eu não sei se você se entendeu como isso, mas Davi se entendeu como um recipiente que recepcionava a presença. Posso te falar uma coisa? Essa miséria de você ficar falando, eu não sou merecedor. Realmente, todo mundo já sabe, nós não somos. Nós nunca seremos. Mas o Senhor decidiu morrer na cruz para que nós fôssemos.
Então quando você olha para mim, quando você olha para o seu irmão, quando o seu irmão olha para você, ele está enxergando um recipiente. E aí eu vou até dizer mais: o único recipiente no universo inteiro capaz de comportar o plano profético de se tornar morada do Espírito. Sabe disso? Não é o copo, não é a jarra, não é nada disso. Nós somos o único recipiente que existe no universo capaz de conter, de ter, de se mover com a presença de Deus. Então, se você não pensava assim, comece a pensar que você carrega a presença. Eu já tive algumas experiências pesadas, ambientes totalmente conturbados, terríveis, a bagunça feita. E não é eu que entrei, mas quando nós pisávamos, a presença ia junto e o silêncio tomava conta do ambiente. Sabe a água quando você vai fazer café de manhã? A água não está clarinha, transparente. Quando você joga o café, já era água. O café chegou para dormir. O Espírito é assim. A presença é assim, irmão. Além de mudar o aspecto, também traz sabor. Segura essa. Você é um recipiente dessa presença. Então quando ele está falando assim, se alegra, pula alto, adora. Você já deveria estar adorando. Você já deveria estar adorando. Posso te falar uma coisa? Isaías 54:1. Cante alegremente, porque quem não dava filhos vai começar a dar. Cante alegremente, porque o que não era